Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Hoje é a sexta semana do tempo comum e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã. Amém? Desde Teodoro, a paz do Senhor. Ramon Martins, Deus o abençoe, a paz. Irmã Dora, minha grande amiga Dora, o Senhor te abençoe nessa manhã. Sirlei Lima, o Senhor te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A todos e todas que estão assistindo Manhã com o Evangelho, ou que estão chegando nas redes para ouvir o Manhã com o Evangelho, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? O nosso Evangelho de hoje é Marcos 8, nós estamos dando continuidade ao texto de ontem, do 14 ao 21, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham no barco apenas um pão. Então Jesus recomendou: atenção, cuidado com os fermentos dos fariseus e com os fermentos de Herode. E eles discutiam entre si: é porque nós não temos pães. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês discutem porque não têm pães? Ainda não entendem e nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, ontem nós começamos a estudar esse texto falando sobre o embate que Jesus teve ali com os fariseus e os escribas que lhe pediram um sinal dos céus. Sinal esse que o Senhor Jesus vai dizer que não daria a essa geração. Sinal de manifestação, um reality show, quem sabe assim você consegue compreender mais. E Jesus sai daquele lugar, deixa aquelas pessoas, porque os corações estão fechados para entender a verdadeira ideia do Evangelho de Jesus. Quando nós chegamos aqui nesse texto de hoje, a continuidade do texto de ontem, nós vamos ver Jesus instruindo agora não mais os escribas e os fariseus, mas aqui Jesus está instruindo os seus discípulos. E ele vai dizer assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos dos herodianos. Aquele pessoal de primeiro momento, eles não entendem bem a prática do que Jesus está falando. E eles levam para o campo natural. E eles se fazem uma pergunta: será que é porque nós não trouxemos pães? E aí, amados irmãos, nós abrimos o Evangelho dizendo assim: cuidado. Cuidado para o Senhor Jesus não estar falando com você uma coisa espiritual e você está entendendo uma coisa material. Às vezes as nossas cabeças estão tão nas coisas materiais que nós esquecemos que o espiritual precisa estar ativado nas nossas vidas. Sabe, que Jesus está dando uma mensagem ali espiritual e eles estão entendendo uma coisa material. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos herodianos, e aqueles homens estão
falando de pães. Jesus está falando de ensinamentos, de ideia que aquela classe de fariseus e herodianos passavam. E aqueles homens estão olhando para o pão. E nós aprendemos nessa manhã, o Senhor não te chamou para você ficar olhando apenas para as coisas terrenas. O Senhor não quer nessa manhã que você pense apenas nas coisas desta vida. Mas o Senhor nessa manhã deseja que você pense nas coisas espirituais. O que a palavra do Senhor vai dizer? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus pergunta para aqueles homens num tom de chateação: será que vocês ainda não entendem? Será que vocês ainda estão com corações duros? Será que vocês ainda não conseguem compreender o verdadeiro sentido da revelação? Porque a revelação, ela vem mostrar quem é Deus. Por que o fermento dos fariseus e dos herodianos? Porque eles acreditavam no Messias que iria libertar Israel de Roma. O Messias que iria dominar as outras nações na violência. O Messias, amados irmãos e irmãs, que ia mostrar na força o seu poder. O Messias que ensinava a guardar para si e não dividir. Aí vem Jesus totalmente oposto do Messias pregado. Um homem manso e humilde de coração. Alguém que não levava a espada, mas levava a palavra e levava a vida. E alguém que não ensinava a reter para si, mas ensinava a dividir para o próximo. Quando Jesus fala que os discípulos precisavam tomar cuidado com esse fermento, é porque essas ideias dos fariseus e dos herodianos também permeava na cabeça dos discípulos. E quando Jesus fazia alguma coisa oposta ao Jesus, ao Messias que eles tinham descrito em suas cabeças, eles ficavam confusos. Cuidado, irmãos. Cuidado com o tanto de Jesus que pregam por aí. Cuidado com o tanto de Jesus que falam por aí. Um Jesus que faz isso, um Jesus que faz aquilo, um Jesus que vai matar por causa de você, um Jesus que vai tirar o casamento de um para dar para o outro por causa que você está orando. Cuidado com essas falsas ideias de Jesus. As falsas ideias do Messias. Isso se chama ainda fermento dos fariseus e dos herodianos. E por que fermento? Porque cresce, porque toma proporção, porque alcança outras pessoas. E o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você: cuidado com os tantos de Jesus que estão tentando fazer você engolir goela abaixo. Cuidado. Então qual é o Jesus que eu devo confiar, pastor? O Jesus da palavra. O Jesus que os evangelhos mostram. Não o Jesus que a igreja tal determinou, não o Jesus que a igreja tal está descrevendo, não o Jesus que você vai determinar a sua vitória, o Jesus que você vai reivindicar a sua bênção, não. O Jesus que fala assim: Senhor, se for possível, passe esse cálice de mim, todavia seja feita a tua vontade. Esse é o Jesus dos evangelhos. Essa é a ideia certa
do Messias. Por isso, nessa manhã, não tenhamos o nosso coração duro para entender a mensagem do céu. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos pedir ao Senhor força, sabedoria, graça de Deus, para que possamos verdadeiramente não sermos contaminados com os fermentos dos fariseus do século 21. O fermento, querido, ele cresce muito rápido, amados. Muitas vezes, esses fermentos estão fazendo com que pessoas percam a sua fé no verdadeiro Cristo, porque as informações vão passando rápido, os ensinamentos vão passando rápido, mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente olha para o Santo Evangelho, olha as características de Jesus, a gente não será enganado, não será confundido, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Que pelo poder do Evangelho, o poder de Jesus, possamos nessa manhã não sermos influenciados pelo fermento dos fariseus, mas sejamos influenciados pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus, que está no nosso meio através da sua palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Nós estamos, Senhor Deus amado, preocupados, porque nós não queremos ser influenciados, meu Pai, pelo fermento dos fariseus, mas nós queremos ser influenciados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Que nessa manhã, se em nosso coração existe algum fermento dos fariseus, que o Senhor retire do nosso coração, mas que possamos, meu Deus, sermos homens e mulheres influenciados pelo Teu poder. Abençoa o nosso dia, nos dê vigilância e que possamos oferecer a nossa vida a Ti. Oramos, Pai amado, pedindo ao Senhor que o nosso coração seja totalmente influenciado pelo Senhor. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que bom que você ficou até o término desta live em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça prosperar pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar também aos irmãos que eu estou numa missão, né? Se você deseja ajudar nessa missão, deseja saber mais um pouco dessa missão, me procure no privado. Procure no privado. Pastor, eu quero te ajudar. Como é que eu posso fazer? Eu falarei com você em nome de Jesus. Recebamos a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo,
e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Querendo o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus. Graça e paz.